relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aquele vídeo que eu passei, né? E algo realmente muito, como é que eu posso dizer? Muito impactante, né? Você ouvir aquilo da forma que está sendo explícita, mais explícita. Sempre teve, né? Vamos dizer assim, sempre houve, né? De uma forma mais acanhada um pouco, mas nós estamos vendo, de acordo com a palavra, que as coisas estão se tornando mais explícitas. Essa é a palavra, né? Está mais descancarada a coisa, né? Mais pública, mais escancarada, mais explícita. E nós devemos realmente estarmos seguros no sinal, né? Seguro no sinal, porque está solto, como tem sido falado, e nós ouvimos aqui que o profeta disse que o diabo tem reconhecido, né? Ele reconhece que é o tempo de destruir as famílias. É tempo de destruir, então ele está destruindo mesmo. E vocês observaram que ali, né, ele disse que vai entrando sutilmente, né? Vocês prestaram atenção? Não. Fica tranquilo, nós vamos entrar. Fica tranquilo, vocês não precisam se preocupar, em outras palavras, nós já estamos entrando. E as advertências têm vindo, as orientações têm vindo, os avisos têm vindo, os cultos têm vindo. Então, este clamor, né? Essa palavra que tem vindo para nós nunca devemos deixar isto passar por alto. Esses dias nós ouvimos o profeta dizer, né? Que vir no culto, né, não te faz ser um cristão, né, mas te ajuda, né, e faz com que aquela experiência possa crescer, estando junto com irmãos de fé igualmente preciosa. Porque sempre, irmãos, num contexto, né, de uma frase, nós encontramos o porquê, né? Então, estar em companheirismo com irmãos de fé igualmente preciosa. Nós ouvimos ontem, né, mais uma porção sobre este espírito de teimosia, né,
que foi falado aqui domingo e foi falado de novo aqui. Podemos ver que o profeta fala que o rei era teimoso. O rei era teimoso. O rei Acasias, não deu ouvido para o profeta que estava em vigência, que era o profeta Elias. Os acontecimentos, irmãos, estavam vigentes. Eram acontecimentos que ele estava presenciando ali. Não era, irmãos, coisas que tinha passado há anos, porque está escrito que morreu o pai dele e ele assumiu o trono. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Estou falando de Acasias. Acasias. Quem que era o pai de Acasias? Acabe. Como que Acabe morreu, né? Acabe morreu em uma guerra. Uma flecha, que foi atirada lá do meio e bateu no peito de Acabe. Acabe quebrou aquela flecha e ficou no carro e depois morreu ali, e os sangues lamberam, os cães lamberam o sangue de Acabe. Era uma profecia. Então, se Acasias reinou do lugar, ele não sabia desses acontecimentos. Ele não sabia que a mãe dele havia sido morta e comida pelos cães, foi comida pelos cães. Então, por isso que eu digo, eram coisas vigentes ali. Estava acontecendo. Aí, quando ele toma o trono, ele não conhecia Elias. Uma pergunta para todos nós meditarmos. Acasias conhecia bem Elias? Tão bem, Acasias conhecia tão bem Elias que quando os mensageiros voltaram, ele disse assim: por que vocês voltaram tão rápido assim? Não foi? Eu enviei vocês, era para vocês demorar tanto tempo. Por quê? Ele disse: porque nós encontramos um homem lá na estrada. Aí Acasias disse: que homem? Como que era esse homem? Ele era assim, assim, Deus a característica dele, O que Acasias falou? Não, é Elias. Será que conhecia ou não? É Elias. Então, ele conhecia. O que eu estou dizendo? O que nós estamos meditando? Que as coisas que estão acontecendo são vigentes. Sabe? As pessoas estão vendo acontecer e os cultos têm vindo. Então, era um rei. Era um rei que estava vivendo num tempo em que havia um profeta sobre a terra. Então, este rei, o profeta chamou ele de teimoso. Aí nós vimos, então, que Paulo disse, destes faça o quê? Afasta-te. Nós pregamos há tempo atrás isso, não pregamos? Afasta-te. Então, irmão, afasta-te. Destes, afasta-te. Afasta-te. Não tenha companheirismo com esse tipo de espírito. Destes, afasta-te, é o conselho da Bíblia. Por isso que, ao estar em companheirismo com irmãos de fé igualmente preciosa, é o conselho do profeta. Então, ao estarmos aqui reunidos, nós estamos nos aquecendo espiritualmente. Hoje eu quero falar um pouquinho ainda sobre algo, Nós temos vindo falando sobre isso e eu não esqueci, da mensagem reconhecendo o Senhor de sua mensagem, porém, como eu entrei neste tema, de posicionamento, da interpretação da palavra, e quando eu estava falando sobre esse posicionamento, que temos que estar no nosso lugar, predestinação, eleição, Então, eu tenho mais uma porção de uma inspiração para falarmos nesta noite,
Eu quero ler as Escrituras. Vamos ler aqui no livro de Salmos, capítulo... Vamos ver aqui, Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. O verso que nós vamos ler... O verso que nós vamos ler é o versículo 50. Essa palavra, opróbrio, né? Essa palavra, opróbrio, creio que está aqui, tem um significado, né? Opróbrio. É a palavra que eu vou estar usando, né, nesta noite. Quando Davi, né, disse: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. Como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Então, o profeta prega uma mensagem, né? O profeta prega uma mensagem sobre este assunto. E eu quero, né, meditar com a igreja. Eu creio que é próprio, né, nós meditarmos neste assunto, exatamente por causa do tempo, né, da hora que estamos vivendo. Então, nós temos a tradução desta mensagem, né, que ele prega, desse sermão que ele prega, intitulado a reprovação, e que pode ser, né, entendido também como seria uma vergonha, né? Uma reprovação, uma vergonha, o opróbrio. Você carregar um opróbrio pela causa da palavra. Por causa da palavra, você carregar este opróbrio. Então, Davi está dizendo assim, né? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. Do opróbrio dos teus servos. Como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. O opróbrio é no sentido, né, de você carregar, né, um insulto. Também, né, para que possamos, né, um insulto, o desprezo, a humilhação, né, ser humilhado, ser desprezado, né, ser envergonhado, né, por uma causa. Você carregar aquilo por uma causa. Então, eu estava com esta mensagem já, né,
meditando exatamente nisto. E eu quero conectar isto, né, com algo que vocês vão ver lá na frente, que é a continuação das mensagens que nós estamos ouvindo, da mensagem que nós estamos ouvindo. Vocês vão ver lá na frente, quando o profeta vai falar sobre isto. Então, nós vamos caminhar dentro desse pensamento. Então, de tudo que está acontecendo hoje aí fora, nós, né, os eleitos vão se tornar, os eleitos, por causa da palavra, eles vão se tornar motivo de chacotas, motivos de zombaria, né, por causa da palavra. Vocês estão entendendo? Por causa da palavra. Nós vamos orar, né? Pai Celestial, lemos a Tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor deixaste para nós como espírito e vida nestes dias, Senhor. É o nosso alimento espiritual. E nesta noite, nós levantamos a nossa voz, levantamos as nossas mãos em oração, em louvor e adoração, e aqui estamos nós, Pai. Lemos a Tua palavra e precisamos e necessitamos, Senhor, do Teu Espírito que vivifica e que traz ela a vida em nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, né? Nós falamos aqui, irmãos, sobre o médico, né? Que o profeta, nos 2 cultos, né, de domingo, de terça, que é a oficina, nós relembramos as palavras do profeta dizendo que tem pessoas morrendo assentadas nos bancos das igrejas, não porque, veja bem, não porque não creem na palavra. Vocês lembram dessa frase, irmãos? Não porque, não, eu creio que isso é certo, né? Mas é porque não fazem o que é correto. E qual que é o motivo de não fazer? A desobediência, o espírito de teimosia. Então, ele disse, vamos fazer uma parábola, se o paciente está ali e tem o remédio e ele se recusa a tomar, não é culpa do médico. Estava esses dias meditando, o profeta fala em uma mensagem, né, que ele disse sim, né, e você não tem que esperar que o diácono faça tudo, que o pastor faça tudo, né, ele dizendo, você também tem que ter as suas responsabilidades também. Tem que ter a sua responsabilidade também. Então, nós falamos aqui sobre indivíduos, a salvação, você ouvir a mensagem como indivíduo. Então, o Espírito tem movido, irmãos, né, de várias formas. Agora, se, irmãos, a pessoa morre, né, ou continua doente, o profeta é bem claro em dizer, não é culpa do médico, porque a palavra tem vindo, a mensagem tem vindo, as orientações têm vindo, as advertências têm vindo, os conselhos têm vindo, o alimento tem vindo. Quantos cultos, quantas mensagens. Então, Paulo disse, né, que nós devemos nos apegar com mais diligência às verdades ouvidas, se apegar com mais diligência. Então, se está apertando as coisas, irmãos, está aí, então devemos estar, a igreja, os irmãos, nós, né? E essa meditação aqui, para nós, né? O profeta disse sobre esta palavra de Davi, né?
quando ele disse: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito, né, o escárnio, por isso que eu disse o escárnio de todos os povos, o escárnio, né, de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Né? A difamação, né? Como também essas palavras que estamos colocando, eu sempre gosto de ter o significado das palavras para que a igreja, né, os irmãos possam aumentar assim o seu entendimento, sobre aquilo que está sendo falado. Então, quando se fala de difamação, né, de se difamar algo, nós vemos que o que significa difamação, né? Vamos ver aqui. Difamação. Coloca para mim aqui, Rebeca. O que é difamação? Fazer com que alguém ou si próprio, né, ou algo, deixe de possuir uma boa reputação, né? Então, infamar, né, no sentido de difamar, infamar, né, seria atacar alguém dizendo mal, né? Anunciar ou alegar fatos, né, que ferem a reputação, calúnia, né? Então, Davi está dizendo, né, isto. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Então, difamar, como disse, né, é dizer mal, ferir, né, a reputação. Até eu gosto sempre que pega um significado mais assim, sempre falo para elas pegar algo mais para me entender aqui, e para que a igreja possa ampliar o seu pensamento, falar mal, falar coisas que não é verdade, inventar, né, mentir, aí você vai vendo, né? E o profeta disse que você não precisa de uma arma para matar alguém e ser culpado, né, de um homicida. Você não precisa de uma arma. Jesus disse isso, né, que aquele que falar, né, mal, tem a escritura, né, aquele que falar mal do seu irmão já o matou. Vocês lembram dessa escritura, né? Já o matou. Então,
eu estou meditando nisso porque eu quero chegar num ponto. Num ponto. Nós falamos aqui já várias vezes de muitos assuntos e estamos vivendo exatamente, irmãos, em um tempo e uma hora muito crucial e que se necessita de nós termos e estarmos e sabermos aonde nós estamos posicionados, aonde nós estamos posicionados. Aonde nós estamos parados. Davi disse, né, que ele colocou os meus pés sobre a rocha, não foi isso? Vocês estão observando, irmãos? Ele colocou meus pés sobre a rocha. E colocando os pés sobre a rocha, é um lugar seguro, firme. Então, Jesus disse, aquele que construiu a sua casa na areia, ele estava dizendo desse tempo. Aquele que construiu a sua casa na areia, ele disse que veio o quê? Veio as tempestades, né? Veio a chuva, fortes ondas e levou aquela casa. São parábolas, mas aquele que constrói sobre a rocha, vem as tempestades, vem isso, vem aquilo, ele está firmado ali. Ele está firmado. O que precisamos, irmãos, é estar com nossos pés sobre a rocha. Não ter a sua casa, não ter a sua vida construída sobre areia. Areia movediça. Sobre o que aquele disse, o que aquele falou, o que aquela falou. Você tem que ter as suas experiências. Então, Davi estava falando algo aqui. E o profeta ainda cita o seguinte, olha só, vamos caminhar um pouquinho. Ele disse, estude atentamente enquanto Davi fala. Ele disse, estude atentamente enquanto Davi fala. Aí ele disse, é muito estranho. Ele disse, é muito estranho este tema. Ele disse, é muito estranho este tema. Porém, como eu preguei no domingo passado, um tema estranho também. Era a queda do mundo. Então ele havia pregado o quê? A queda do mundo. Ele disse um tema estranho. Ele disse, agora eu quero usar por tema este domingo a reprovação, né, ou a reprovação por causa da palavra. Deixe-me repetir bem novamente. Então, ele diz, a reprovação pela causa da palavra. Então, ele disse, Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo para cumprir todas as suas obras. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Nós não sabemos. Nós simplesmente temos que receber isto como Ele nos entrega. Amém? Então, Ele vai entregando para nós o que nós necessitamos. Em outra mensagem, o profeta disse, ele não, é como se diz, acho que é essa expressão, ele não revela tudo de uma vez. Ele vai de glória em glória, mas ele vai revelando. Ele vai mostrando. É um passo, né, cada vez, é caminho na luz. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu penso assim, exatamente dessa forma. Ele vai nos entregando. Nós simplesmente temos que receber isto como Ele nos entrega, porém Ele sabe. Não há nada que vai errado com o que Ele tem planejado. Tudo tem que acontecer. Tem que haver tempos tempestuosos e coisas difíceis para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Para trazer a verdadeira natureza do objeto. Agora, então ele disse que
Deus estabelece um tempo no 65 e tem um propósito para tudo o que ele faz. Não há nada que aconteça acidentalmente àquele que ama ao Senhor. Lembra que nós pregamos sobre isso? E são chamados de acordo com o seu chamado. Somos predestinados e todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, porque ele não pode mentir. E ele disse que todas as coisas têm o seu tempo, sua estação, tem seus meios, e Deus está atrás de cada movimento. E às vezes você pensa que tudo está indo errado, cabe a nós, aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresas são provas para ver como reagiremos em uma ação. Porém, ele disse, no parágrafo 76, você sempre tem que suportar, agora só, suportar esta reprovação para obter uma prova, ou para ver. Todo homem que vem a Cristo deve primeiro ser treinado para o propósito que Deus tem ordenado para você. Então, o profeta está nos levando a olhar, que a palavra, no parágrafo ainda 74, eu quero que vocês vejam assim, porém sempre tem havido, alguma maneira, e recorde que a reprovação da palavra era a palavra, a palavra tem sempre carregado uma reprovação. As pessoas criticando, zombando, ridicularizando, caluniando, difamando. Através das eras, a ungida palavra de Deus tem sempre sido reprovada. E esta é a razão pela qual é tão difícil para as pessoas que não entendem saberem como receber aquela reprovação. Você está carregando a palavra, preste atenção, você está carregando a palavra, e por carregar aquela palavra, por carregar a verdade, você vai sofrer uma reprovação. Tipo, um maniar da cabeça, um insulto, uma zombaria. Pode você recordar dos discípulos retornando e regozijando porque eles fizeram ideia de que eram considerados dignos de suportar a reprovação de seu nome? Quantos lembram dessa passagem? Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso, lembra? Os discípulos foram presos e eles chegaram e falaram e açoitaram eles, e disseram, vocês não preguem mais nesse nome, e tudo. E eles regozijaram porque eles estavam sofrendo por causa da palavra. Eles se sentiam, irmãos, eles se sentiam, importantes. Eles se sentiam importantes. Quanto mais eles faziam aquilo, mais eles se sentiam de uma forma assim, irmãos? Como eu disse, como eu quero usar essa palavra, eles se sentiam importantes, se sentiam homens e mulheres que estavam no posto de dever como cristão. Vocês estão entendendo, irmãos? Como cristão. Então ele disse,
todos os que vivem piamente em Cristo vão padecer perseguição. A reprovação, está vendo? A perseguição, a reprovação. Agora, eu quero conectar isto para os dias atuais, para a hora que nós estamos vivendo. Você sempre tem que suportar esta reprovação. Está vendo? Todo homem que vem a Cristo deve primeiro ser treinado para o propósito que Deus tem ordenado para você. E recorde, se você simplesmente se mantiver quieto, recorde, se Ele te chamou para isto, não há nada que possa impedir que aconteça. Não há suficientes diabos em tormento. Porém, a palavra de Deus será manifesta. Você nasce para um propósito. Estão entendendo? Você nasce para um propósito. Ninguém pode tomar o seu lugar. Você deve ter personificadores e tudo mais, porém eles nunca tomarão o seu lugar. A palavra de Deus triunfará, ela não pode falhar. Então, todas as coisas que começam a acontecer na nossa vida é para um propósito. Ali é onde todo cristão deve permanecer, sabendo que lutas virão e parecem de todas as maneiras para você. Porém, recorde, Deus tem um propósito e tudo irá bem. Todos estão entendendo? Tudo irá bem. Por exemplo, quando nós lemos sobre Simei, né? Simei, esses dias eu estava lembrando sobre isso, né? Nós ouvimos até uma mensagem pregada no encontro de ministros sobre isso. Localiza para mim. Quando Davi estava saindo, né? Saindo de Jerusalém, né? Aí apareceu Simei e começou a zombar e a tacar pedra nele, né? E aí um dos homens de Davi, deixa eu achar essa escritura, lá no livro de Samuel, 2 Samuel 16, né? Vamos ver lá. Abra sua Bíblia lá para você ver. Vamos ver se é esse aqui, né? Vamos ver aqui no 5. Vamos ver no 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Olha só. Saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. A Davi. E atirava pedras contra Davi. E contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Ainda que tinha os valentes à sua direita e à sua esquerda, Simei, ia amaldiçoando e tacando pedra. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga.
Você viu? De todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Está vendo? E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Agora, preste atenção. Deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Olha quão profundo é as coisas. Se, irmãos, encontramos pessoas que te amaldiçoam, pessoas que difamam, pessoas que falam mal, que criticam, que reprovam, e vamos ver aqui na frente, tem um propósito naquilo. Aquela pessoa foi levantada para isso. Eu é que não quero estar nesse lugar. Que lugar você gostaria de estar? Você gostaria de ser uma pessoa que levanta para amaldiçoar o servo de Deus? Para amaldiçoar o rei? Para amaldiçoar o ungido? Para amaldiçoar, para falar? Olha só. Ora, deixe-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizesse? Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse benjamita. Ele disse: o meu filho, que saiu das minhas entranhas, está procurando me matar. Quanto mais esse benjamita aí. Deixe-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Como é que o Senhor vai te pagar? Pode deixar que o Senhor vai te pagar com bem. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também quem? Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Tinha um propósito aqui. O profeta não disse que tudo... A Bíblia não diz que tudo contribui para o bem? Tem um propósito aqui, viu, irmãos? Tem um propósito aqui.
Agora, vamos continuar aqui, ó. Preste bem atenção. Agora, veja bem, agora, vamos simplesmente retratar uns poucos eventos da palavra de Deus sendo cumprida e aqueles que carregaram a palavra em sua era. Aqueles que carregam a palavra em sua era, eles vão sofrer a reprovação. Só que o profeta está dizendo aqui, você nasce para um propósito e você tem que estar naquele lugar. Aí o profeta cita de várias personagens, eu quero tomar aqui uma personagem que o profeta cita aqui, e quero que vocês vejam algo aqui. Ele toma aqui no parágrafo 143, ele disse assim, no parágrafo 144, vou tomar aqui. Vou ver aqui. 143, ele fala assim, ó. Observe o escárnio da esterilidade. Ser escarnecidos pela reprovação da esterilidade. Esterilidade. Primeiro, ela teve que suportar a reprovação de ser estéril por todos aqueles anos. Falando de Sara. Ela estava com quase 100 anos de idade. Ele, né? Ela estava com 90, porém, a palavra de Deus que disse que ela seria também princesa, falando de Sara, a mãe desta criança. E ela e Abraão estéreis, ambos os corpos tão bons quanto a morte. Porém, eles ainda não duvidaram nem um pouquinho daquela palavra. Porém, tinha que suportar aquilo primeiro. Irmãos, nós vamos entrar em algo aqui muito profundo. Exatamente essa hora que estamos vivendo. O que eles teve que suportar primeiro? Que momento nós estamos vivendo? Quero que vocês captem isto. Deus mantém sua palavra naquela hora escura. Isaac nasceu e sua semente é como as areias do mar ou as estrelas do céu. Vê? Deus sempre responde sua palavra, sim. Mas ele disse, mas primeiro vem o quê? A esterilidade, primeiro, então, Isaac. O que ele disse que veio, que estava ali primeiro? A esterilidade primeiro, então, Isaac. Aí ele cita Zacarias e Isabel, da mesma forma. Zacarias e Isabel da mesma forma. Aquele velho homem e velha mulher ainda seguros. Quando Zacarias subiu ali, podia escrever em sua lousa, uma tábua que ele tinha, e disse, um anjo me encontrou. Disse-me que eu traria um filho por Isabel, minha velha esposa aqui. Eu não posso falar mais. Eu estou mudo. Estarei mudo até o dia em que o bebê nascer. Porém, está vindo um bebê. E ele será o profeta do Altíssimo. Ele introduzirá a estrela da manhã. Ele é um precursor do Messias. Bom, mudo, mas escrevendo ali, né? Como poderia ter sido? Irmãos, como poderia ter sido? Alguns disseram, pobre velho companheiro.
Calculo que ele tenha como que perdido um pouquinho da mente. Eu estava lembrando, igreja, quero que os pais, as mães, os jovens, do culto que nós falamos sobre Paulo aqui. Paulo teve um período sem luz, sem estrela, sem sol, não teve, irmãos? Difícil. Mas o anjo tinha falado para ele, não vai se perder nenhum. Nós temos uma palavra, amém? É a hora de nós agarrarmos aonde? Na palavra. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Se agarre na palavra e sofra a reprovação. E sofra os escárnios. Sofra as críticas. Sofra as difamações. Sofra a zombaria. Era o que Davi estava dizendo ali. Por quê? Porque não, foi levantado para um propósito. Para quê? Irmãos, olha só, para quê? Para que o objeto possa mostrar. Para que o ouro, possa refletir a imagem. Agora, olhe, irmãos, isso aqui, eu vou chegar aqui, dentro de um tempo aqui. Olhe para a velha Isabel ali fora, por volta dos 80. Olhe para Zacarias, bem velho, trêmulo. E então ele diria tal coisa como aquela: bem, pobre velho companheiro. Porém, ele tinha a palavra do Senhor. Tal foi a reprovação que ela se escondeu por muitos dias, porém ele ficou com a palavra. Que coisa! Recusando popularidade, recusando opinião popular, recusando a política do dia, as modas, as coisas de seu dia, eles recusaram. Eles recusaram andar com a multidão de incrédulos. Eles recusaram as coisas do mundo. Eles tiveram que fazer isto para ficar com a palavra de Deus. Eles tiveram que fazer isto. Assim é hoje. Você se separa de tudo, exceto você e Deus. Não o que a igreja faz, mas o que você faz com Deus. Você como indivíduo. Sim, porém, veja o que Deus lhe deu. Quando Jesus, ele mesmo veio, Zacarias se tinha ido, e Isabel também. Porém, quando o seu filho veio ao deserto, como assim diz o Senhor, Jesus disse: entre os nascidos de homem e mulher não há maior que ele. Amém. O quê? O quê? Ela sofreu a reprovação da esterilidade. Olha onde que o momento está indo. Ela permaneceu na palavra e entregou o tal filho. Porém, ela permaneceu com a palavra. Como Sara da velhice, como Abraão da velhice, o velho casal firmou-se nisto. Olhe, mais do que jamais havia nascido, como as areias do mar. Não há nenhuma raça de pessoas no mundo tão numerosa quanto os judeus, como as areias do mar ou as estrelas do céu. O que aconteceu? Aconteceu na minoria, uma criança. Agora, você vê onde estou indo? Ele disse, uma criança. É tudo o que tomou. Tomou uma criança para balançar as nações e apontar para o Messias. Falando sobre João, é tudo o que ele precisa. Em algum lugar, ele pode ter uma voz. É tudo o que ele quer. Ter somente um homem em seu controle. Como ele ama ter um homem. Ele teve um Noé uma vez, ele teve Moisés uma vez, teve Jeremias uma vez, teve Elias uma vez, teve Eliseu, teve João, teve Sansão. Então, logo, ele pode ter um homem em seu controle. Aquela é a sua voz. Ele pode falar através disso, ele pode condenar o mundo. Que coisa. Como ele deseja e anela ter um homem em seu controle. Que eu possa falar com ele. Eu possa permitir que minha voz seja conhecida, se bem que ele suportará uma reprovação, porém farei minha voz conhecida. Sim, a esterilidade, primeiro,
teve que ser estéril. Teve que suportar o quê? A reprovação da esterilidade. Sara teve que suportar isto. Zacarias e Isabel tiveram que suportar isto. Olhe hoje. Agora vou dizer algo. Olhe hoje para as filhas da prostituta. Ela tem tomado as nações sobre o regulamento político das denominações. A prostituta e suas filhas. Falando de quem? Vocês entendem, irmãos? Olhe que geração de denominações se levantou e quão poucos são os justos. Não se preocupe. Permaneça com a palavra. Está tudo certo. Você pode ser escarnecido, chamado de santo rolador. Você pode ser chamado de qualquer classe de nome mau. Porém, permaneça bem ali. É a palavra. A reprovação da palavra. A coisa que eles dirão de você. Um jovem, companheiro, ele deve estar aqui, ele está dizendo. Um amigo meu, Jim, um jovem Jim, lhe perguntaram outro dia, ele foi batizado aqui. Alguém lhe disse, se você for batizar-se em uma igreja, por que não procura uma grande igreja? Ou algo assim. Porém, ele viu a luz. O que ele viu? Ele viu a luz. Vocês estão entendendo o que o profeta está dizendo? Foi isto, vê? Mas são os filhos dos injustos. Mais são os filhos dos injustos que os dos justos, correto? Quão poucos são os justos. Olhe quão poucos havia nos dias de Noé. Agora ele vai entrar aqui em algo. Quão poucos são? Quão poucos são os justos? Olhe quão poucos havia nos dias de Noé. Olhe o que foi nos dias de Sodoma. Quão poucos são os justos? Quantos filhos a prostituta tem? Quantas denominações tem? Ela simplesmente traz filhos de qualquer velha maneira. Porém, eles são todos filhos bastardos. A prostituta traz prostituta. O cachorro traz o cachorro. Mas o Cristo traz os ungidos. A Bíblia traz o justo. Então temos que suportar o pensamento de sermos um grupinho. Você está vendo onde está levando? O pensamento de sermos um grupinho. Que coisa graciosa é esta. Ele disse, olhe para a grande igreja de Éfeso. Havia somente 12 nela. Olhe o grupo que temos hoje. O lado deles. Havia somente 8 almas nos dias de Noé. Havia somente 5 nos dias de Ló. Não, 4. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E ela se tornou um pilar de pedra depois que ela saiu. Por olhar para trás. Realmente 3 saíram naquele dia. Jesus disse, como foi nos dias, isto cabe a nós vigiar e ter cuidado. Quão poucos são os justos. Porém, desde que os escarnecedores devem reprovar. Suportar a reprovação da esterilidade primeiro. Que coisa, irmãos. Às vezes parece que nada está acontecendo com você. Você está entendendo? Parece que você até mesmo pensa, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu sou salva? Será que eu sou um eleito? Ele está dizendo, você tem que se apegar na palavra, crer e suportar este momento agora. Relembrando as verdades ouvidas.